Olá. Troca. O que é isso aqui? Convide pessoas. Tá. Oi, gente do... Não, eu tô com o meu. Aí, já começamos bem. Hoje é leitura de psicanálise. Boa noite. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Vem, gatona, a gente tá na página... O seu tava dentro do da sua gaveta. Não, eu não peguei, amor. Não, eu não levei. Amor, eu sei as marcações do meu. Ah. Tá, quer ler por aqui? Você roubou o meu livro. Não, amor, eu não peguei. Não peguei. Sim, eu roubei. Eu também, roubou. Não sei, é um ladrão. Ah, então agora é isso. Ainda tem a torcida influenciando. É assim que funciona. Foi sim, aquela Não, semana amor. você não trouxe o Amor, seu. mas eu li, eu não levei. Você levou o meu embora. Não levei, eu não levei. E você guardou onde então? Eu não levei, eu ponho o seu sempre ou na gaveta ou lá no armarinho. Que armarinho? Na sua gavetinha lá, do lado da cama. Só sei dizer pra você que você roubou o meu. O que é aquilo lá? Aquele é os que a gente já leu. E aqui? Aqui é os que ainda falta ler. Amor, o meu tá misturado aí. Não tá, amor, ó. Aparelho psíquico, parapsia, sonho, psicopatologia, Ai, conflito, como é que psicanálise hoje. Acabou. É isso. você roubou o meu? Não roubei. Vai. Fala de frescura. Boa noite. Você tá ao vivo? Tá. Tá ao vivo. Bom, essa toalha já era, né? É melhor você desligar e voltar. Não, eu não vou voltar nada. desliga Vocês e vão, volta, não, por vão ver favor. tudo. Eu não vou voltar nada. Sabe por quê? Tô chamando você de ladrão, live de psicanálise. Exatamente. Agora mostra que você derrubou uma jarra de água. As pessoas viram a cara que eu fiz. Salva essa e começa outra. Não vou. Vai ficar assim. É vida real. Real life. Nossa senhora. Eu vou ali, eu já volto. Pode começar. Eu Não, já coloca o seu. Pera aí, é só não trocar a vou bundinha. pôr. É só trocar a bundinha. Agora eu estou com raiva. Você tá com raiva? Estou molhada, com raiva. Vai falar sobre isso hoje, psicanálise? Vai falar. Hoje vai ser a sua terapia. Toda a minha raiva. Toda. O pior, gente, se vocês olharem no YouTube, estão lá os vídeos. Desde o começo a gente sempre faz isso. Põe água, prepara. Hoje ela está impossível. Bom, vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu não vou convidar nenhum espectador. Boa noite para quem está entrando. Eu não consigo ver quem está entrando, tá? Mas acho que se vocês escreverem eu vejo aqui. Essa do Facebook é nova para mim. Eu vou colocar aqui um transmitir ao vivo no Instituto também. E aí vai ficar as duas. Pronto. Verifica a conexão. Pronto. Então, enquanto a Débora se arruma, porque ela se destruiu, a gente faz aqui. Para quem não viu no Insta do Instituto, a Débora derrubou água, molhou aqui. Tá à disposição. No Face tá gravado. O Face tá dizendo que você me ofendeu, você disse que eu perdi Você seu roubou livro. meu livro. É isso Ladrão. Tava assim. Não foi cavalheiro que secar meu lugar.
Não Deixa foi. aqui no molhado. Não foi. Então, Eu vou arrumar o celular porque eu vou compartilhar. Ele disse que arrumou, mas... mata daquele jeito. Ele disse que arrumou, mas o negócio tá todo lenga aqui. Vou compartilhar para mostrar eu e ele. Quer que eu fixo? Você consegue? Não, esse parafuso aqui tá meio... Tá meio solto? Uhum. Não, mas ele não tá ruim, não. A gente arruma aqui. Põe na posição e a gente arruma aqui. Põe na posição. mexidinha, ele dá uma... Aí tá bom? De distância? Não. O meu tá no limite. Vem mais pra cá. O céu é o limite. Ficou bom assim, ó. Esse joguinho um pouquinho mais pra frente, um pouquinho mais pra trás. Sim. E a iluminação do Face é diferente, você tá vendo? É melhor, né? Interessante. Acho que a gente vai fazer tudo no Face agora. Depois publica nas demais. Ou é a luz que não tá muito... Não, mas ó, você tá com duas. Não, ficou ruim, ficou amarelo. Ou é o seu celular? Não, é o Face, porque o meu normalmente é mais escuro que o seu. Aí, tá bom. É que o Insta tá mais escuro, tá vendo? Bom, vamos lá. Leitura, hoje é psicanálise. Essa primeira parte você vai cortar. Na última leitura que nós fizemos, nós lemos exatos uma página. Você tava sozinho, né? Em uma página nós fizemos... Não, a última foi nós dois. Foi aquela discussão toda. Quando não rende, amor. É que eu tô junto, né? Não, é que Não é você que é não bem rende, participativa. pessoas, Você é bem exatamente. participativa. Não adianta ler blá, blá, blá. Não, tem que explicar as coisas. E se eu posso sugar dele todo o conhecimento possível, eis-me aqui como interlocutora de vocês. Uhum. Então, nós ainda estamos falando de fase primária e secundária, estamos falando da função do ego, da relação com o ambiente. Entramos na relação do ego com o id, em atender às vontades do id, e agora entraríamos na relação do ego com o ambiente. É nesse ponto que nós paramos. Caraca, eu tenho uma memória muito boa pra isso. Memória boa, né? Vamos lá? Vemos assim que, embora o ego seja principalmente o executor do id, e continuará a sê-lo sob muitos aspectos pela vida afora, começa a exercer um grau crescente de controle sobre o id, bastante cedo na vida, e gradativamente chegará a combater certas aspirações do id, entrando mesmo em conflito declarado com elas. De servo obediente e prestativo do id, sob todos os aspectos, o ego torna-se, de certo modo, seu antagonista, quando não senhor. O ego do id? Exato, o ego se torna antagonista, quando não senhor do id. Então, voltamos àquela situação de que o ego... se impõe sobre as vontades. E quando a pessoa fala pra você que você tá com o seu... Meu Deus do céu. o seu ego inflado, que você tá agindo só com o ego, ela tá certa. Ele tá falando aqui que o ego ele passa a ser não só o antagonista, como, em alguns casos, o senhor do id. É, mas a pessoa que não está falando nesse sentido, né? Não O é... ego é o senhor do id. Tá escrito aqui. Pode ser. Mas essa revisão de nossa concepção do papel do ego deve suscitar em nossas mentes algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas. Como haveremos de explicar o fato de que o ego, a parte do id que começou como servo dos impulsos, se transforme até certo ponto em seu senhor? Como é possível? Como pode? Como pode? E ainda, que meios específicos utiliza o ego para refrear os impulsos do id, quando o consegue fazer? Então, é nesse ponto, e é uma dúvida bem interessante, porque, de novo, o ego surge do id, o id nasce primeiro e o ser humano nasce com o id. Ser humano, id. Exato, um processo psíquico Adulto, baseado em id. ego dominando. Desculpa, eu não vou atrapalhar mais. Mas, assim, você tem que... Me convença, sabe? Me convença aqueles negócios... Adulto. Criança com muitos argumentos. Criança. Um serzinho que nasceu inicialmente com o id
vai criar a percepção de si e E constituir aí um vai ego. ganhar vida, vai ser ele. Vai constituir um ego, que vai sempre crescendo e se reforçando. Mas que, de certa forma, nunca está pronto. O ego nunca para de crescer. O ego nunca para de se desenvolver, não. Mas ele vai ter fases mais fortes. Desculpa o trocadilho, porque tem que pegar pra você naquela parte de que Eu sei, mas aí é diminua fogo. seu ego. Aí é fogo. Ele nunca para de crescer a vida inteira. Não, diminua seu ego, não vai ter. Ele sempre vai estar numa crescente. Vai estar sempre numa crescente. Pode ser uma crescentezinha menor, pode ser quase uma reta. Mas ele está sempre em desenvolvimento. Significa isso. Sim, porque enquanto tiver ferramental, enquanto tiver percepção Estímulo. de si, não vou dizer estímulo. Não Estímulo consigo dizer externo, não? estímulo. Não consigo dizer estímulo. Eu consigo dizer enquanto houver percepção de si. Porque quando a pessoa não tem percepção de si, ela tem um ego fragilizado. Quando ela não tem Percepção de si. Da Então, relação uma de pessoa si que com... tem problemas psicológicos ou que não tem uma interação com a sociedade, com... Interação com a sociedade pode ser outra coisa. Não, se ela não tem. Então, mas não ter interação com a sociedade ou ser uma pessoa de baixa interação com pessoas não pode não ser um problema de ego. Não estou falando que é um problema. Então, ele não vai se desenvolver. Vai, Ele não porque ele não vai- precisa só das outras pessoas. O desenvolvimento do ego é a percepção de si. Vamos lá, eu, Eduardo, eu sou o meu ego, agora falando com todo mundo, e a percepção de que eu não sou Débora. E que eu estou interagindo com o celular, com Débora e com este livro. E que eu me diferencio de tudo isso. E nessa relação com cada parte, com a mídia, com você, com a obra, eu gero influência e recebo influência. Sim. Então, Uma troca. não vou dizer uma troca, mas a gente gera e recebe sensações e percepções. E vai constituindo o seu nosso ego. arcabouço de percepção do ambiente e do mundo. Perfeito. Mas se diferenciando dele. Sim. O ego é essa percepção de que eu sou um pedaço desse todo, mas eu sou um pedaço autônomo. E que eu posso ser mais ou menos influente. Sim. Posso ser mais ou menos... Então, mas isso, tudo isso aí agora já vai pro, olha, quanto ferramental eu tenho. Quanto ferramental social, religioso, político, social. Não podemos esquecer do meio. Certo? Eu sou um agente, mas eu também sofro influência, sofro muita influência. E nem tudo que eu faço eu consigo impor a minha vontade. Existem coisas que se impõem. A gente estava falando da última vez da guerra na Ucrânia. Para uma pessoa que vive numa sociedade que está entrando em guerra, muito do que está acontecendo ela não domina. Ela não tem domínio, ela não tem decisão, ela só tem reação. Ou seja, é essa percepção de que eu tenho limites, de que eu tenho situações em que eu influencio, mas situações que eu sou influenciado. Não necessariamente ou não totalmente consciente. Não precisa estar totalmente consciente. Mas essa segregação, essa percepção, ainda que, não vou dizer intuitiva, mas ainda que intuitiva, já me diferenciando do resto, me mostra quem eu sou, o que é o meu ego. Eu. Tem pessoas que não se dissociam do outro. Tem pessoas que não se dissociam da própria mãe ou do próprio pai. Tem pessoas que não se dissociam na relação do outro, daquele com quem eu me relaciono. E quando eu não consigo me dissociar daquilo, ou seja, eu entendo que eu sou a relação e eu não sou eu na relação, ou seja, existe eu, existe o outro e a relação. Uma junção dos dois. Sim. Existe eu no trabalho, existe o trabalho e essa relação de eu com o trabalho, esse terceiro. Quando eu não consigo perceber o terceiro, ou seja, eu me mesclo com aquilo, eu tenho um problema de ego. O meu desenvolvimento do ego, ou a minha percepção de eu está fragmentada. Ela tem uma dificuldade em dissociar. É como se eu fosse um... Como é que a gente fala da orquídea? Ela é uma trepadeira? Simbiose. Não, uma simbiose. Eu lembro sempre de orquídea nessa hora. É uma relação simbiótica. Na relação simbiótica, eu tenho dificuldade em me perceber.
Eu me confundo com aquilo. E isso não te faz bem. Você sente que não te faz bem, ou muitas vezes faz bem e a pessoa fica numa situação meio que confortável vivendo essa simbiose. Então, quando eu percebo que não me faz bem, eu já tenho uma estrutura de ego interessante. É uma estrutura de eu falando assim, peraí, isso não sou eu, certo? Eu tô nessa relação, mas isso não sou eu. Quando eu tô nisso e tô me envolvendo nisso, eu tô integrado como se eu fosse um com isso, com essa relação, eu não tenho esse incômodo. Então, talvez eu não tenha nem essa percepção de diferenciação. É aí que está a questão de aonde está a força do ego. Como é que eu me percebo como algo único, algo com características específicas que não se confundem com o meio. Hoje vai ser mais uma página só de novo. Hoje vai, hoje. Porque, assim, o que eu queria saber? Se você tem a percepção de que no momento você está vivendo uma simbiose que não está te fazendo bem e que você quer se dissociar e viver a sua vida separada daquela boa. uma pessoa, ou, às vezes é a mãe com filho, marido e esposa, tem os dois lados, né? Mãe com filho e também filho com mãe, sim, né? Sim. Enfim, isso é bom? Então, adjetivar isso não vale a pena agora. Vamos pensar o seguinte. Lembra que antes de entrar nesse capítulo a gente falou de princípio de realidade? Eu ainda tenho um princípio. Lembra que quando a gente entrou nesses capítulos falando de aparelho psíquico, são 3 capítulos onde o autor diz o seguinte: tudo que for colocado é cumulativo. E eles continuam interagindo, cada conceito, um com o outro, constante e continuamente. O princípio de realidade é o seguinte: eu posso fazer o que eu quero fazer? Por exemplo, estou aqui super incomodado com a situação de que a gente está muito próximo. E a gente está fazendo a live, certo? Isso está me incomodando. Fala, está muito próximo. Ai, essa mulher que derruba água, não sei se... Isso está me afligindo, mas eu tenho um compromisso com a live, por exemplo. A live pode ser trabalho, uma obrigação social, uma obrigação religiosa, algum fator que se imponha sobre mim, sobre o meu interesse. Então eu tenho um incômodo, mas eu tenho uma atividade, uma obrigação. Sim. Coloquem trabalho, coloquem família, o que vocês quiserem. O princípio de realidade vai dizer o seguinte: diante dessa situação, eu posso fazer o que eu quero fazer? Por exemplo, sair aqui, deixar a live rolando? Eu posso. O princípio de realidade vai começar a colocar limites para mim. Por quê? O id vai falar. Qual que é a ideia do id? Eu quero sentir prazer. Isso daqui não está me dando prazer, está me dando incômodo, está me dando impulso. Essa pulsão é o incômodo. Tá. Eu quero sanar esse incômodo, mas eu posso sanar esse incômodo? Aí vem... Quem faz esse questionamento? Quem está fazendo esse questionamento é o ego. É o ego, É né? o ego. Tá. Porque pelo id, eu só saía. Exato. Eu só, foda-se vocês, eu tô saindo daqui. Mas e o público? Aí o ego fala assim, pera, exato, aguenta as pontas, que daqui a pouco... Ele faz assim, o ego chega e faz assim. Tá, você quer sair, mas e o resto? Tem mais coisa acontecendo, não é só essa vontade, não é só o incômodo, tem mais coisa acontecendo. Tem vantagens também. Tem vantagens ou tem obrigações. Vamos chamar de obrigações, tem responsabilidades. A gente vai começar a dar nomes para algumas coisas. Então, por que eu não saio? O porquê que eu não saio é o meu ego tentando justificar isso. E no capítulo passado, a gente falou o seguinte: o ego pode ajudar a postergar uma satisfação. Lembra? Ele pode postergar um desejo do id de satisfação imediata, empurrando para frente para minimizar um desprazer ou para provocar um prazer maior. Ou resgatar isso se num momento de insegurança. Então, tudo isso está acontecendo junto. Então, o ego... É inteligente o ego, né? O ego ele é o inteligente na história. Mas ele não é inteligente sozinho. A gente vai entrar num ponto aqui bem interessante. Se eu deixar.
Não, você vai deixar. Essa pergunta é boa porque a gente fez... Não, porque eu fico interrompendo. Não, mas a gente reviu tudo Então, numa questão real, recapitulação. numa questão real. Então, de repente, a pessoa está no trabalho e tem uma reunião. E a reunião tá... Nossa, como estão falando merda. Maçante. Meu Deus, por que eu tô ouvindo isso de novo? Mas aí a pessoa pondera, por algum motivo, e fala, pô, princípio de realidade, eu preciso ficar nessa reunião, por quê? Porque ela não é importante para mim, mas o meu chefe está avaliando isso. E eu preciso agradar o meu chefe. Outras pessoas dependem das informações que eu vou coletar nessa reunião. Ou é uma questão salarial mesmo. Eu não quero perder o emprego. Ou tem um prazer, eu gosto de estar aqui, depois sou eu que vou falar. Essas realidades são tão... Então, Mas são são muitos... reais, né? Sim, é muito real. Então, tem vários fatores conflitantes se debatendo dentro da gente. Esses fatores, quem está ponderando é o ego. Porque o id não pondera. O id não pondera. O id é quando tem um acidente de trânsito na rua, a pessoa sai e já sai na porrada. Ela nem conversa, ela sai na porrada. Você fala assim, o que está acontecendo? É id, assim, não ponderei nada. Dane-se, eu tô no meio da avenida, da Francisco Matarazzo, ali perto do Shopping Bourbon, perto do West Plaza, brigando no meio da rua, na frente de todo mundo, e eu não tô me importando. Por quê? Porque eu parei de ponderar. Eu fui pro, olha, eu tô com raiva, eu tenho que extravasar Deixa eu minha te raiva. perguntar uma coisa. Quando eu fico paradinha assim, é porque eu tô... Nossa. Dá medo. Quer água? Não, eu amo essa sua tá no essa tapete. live, gente. Eu amo esse É o dia de eu botar o Eduardo na parede. O que faz o meu id aflorar? Por exemplo, elementos psicotrópicos. A pessoa quando está bêbada, a pessoa quando ela está drogada e começa a agir, ter atitudes que, se ela tivesse com o ego desperto, ela não faria. Existe isso? Existe. Porque eu tô pensando É possível assim, falar isso sim. uma pessoa que fala assim, o que eu tava pensando aqui? Em alguns filmes, eu nunca vi presencialmente, mas alguns filmes falam, o cara antes de um assalto vai lá e Cheira uma cocaína. Cheira cocaína, exatamente. Sim. Fica corajoso, vai lá e faz. Uma pessoa antes de entrar no palco cheira cocaína, chega lá e faz tudo e... Mas aí você deu dois motivos diferentes. Vamos pensar na cocaína. O que a cocaína faz no corpo? Acelera. A cocaína é um estimulante. Uhum. Ele é um estimulante fortíssimo. Químico, bioquímico. Freud fortíssimo. explica. Usou muito. Nariz de platina. Então, o que a cocaína faz? Ela vai dar estímulo. Ela não vai te despertar desejos que você não tenha. Então, ela vai As fazer... drogas não têm a capacidade. O álcool, a pessoa que bebe e fala, bebi e tomei coragem, ela tomou coragem. Mas ela não fez algo que ela nunca, não faria... que ela não tinha pensado em fazer. Que ela não tinha pensado? Que ela já não tivesse a intenção, o interesse, alguma vontade, mas ela diminui o sensor, ela diminui o bloqueio. Então, por exemplo... Tá lá no id, então. Tá no id. Aquele desejo de eu fazer determinadas coisas... Não, às vezes ele tá no ego. Às vezes o ego tá bloqueando ele. Não, Às vezes ele já é consciente. Podemos colocar a culpa assim... Nasceu no id, o ego tá controlando. Não, normalmente, quando eu sim. bebo, eu anulo o ego. Quando eu cheiro, eu anulo o ego. Então, e aí o id fala assim, agora eu tô com as porteiras abertas. Então, vou mas embora. nem sempre. Não. Nem sempre. Tá. Acontece também. Tá, Vamos pegar dois casos diferentes? vamos. Médicos que usam drogas para trabalhar. Bastante. Muito comum. Então, se você é da família conservadora paulistana, chora agora, ajoelha no chão e reza, Porque não sai é fácil, da né? live. Quer dizer, isso não quer dizer Não, que porque não tem gente- justifica, mas... Não, mas não é uma questão de justificativa. Nem é uma questão de justificativa. A pessoa se vale de drogas, de algum tipo de químico, para se manter no pique, no ritmo de trabalhar. Estou falando de um estimulante, Porque o certo? estimulante não vai tirar dele a... Pode tirar a Nem terminei de concentração, pode tirar a... Você adivinha o que eu tô pensando, agora as pessoas lá não. Pode tirar o detalhe, pode tirar a concentração, mas é só que a nossa concentração baixa. Se a gente ficar 18 horas trabalhando, Sim. vai chegar uma hora que baixa.
Então, Rebite, aquele... rebite para caminhoneiro, exatamente. Então, são casos diferentes. Uma pessoa que A usa pessoa fica ligada droga, e no piloto automático. exato. Quem usa Ritalina para prestar concurso, é Ritalina? Que melhora a concentração, para prestar concurso público. Não é diferente de um médico que usa cocaína para se manter acordado e alerta para fazer um plantão. Na verdade, é um estimulante. É um estimulante. Toda pessoa que usa um estimulante. Por isso você falou que são dois casos diferentes. São casos diferentes. A cocaína e a bebida alcoólica. E não, as drogas vão ter reações às vezes similares, outras vezes... Mas, por exemplo, a Ritalina, ela é um estimulante que trabalha em pontos específicos da capacidade de concentração, da capacidade de discernimento, de detalhamento. E anula outras, sabia disso, né? Anula outras. E, assim, o organismo se compensa, porque o organismo tem um ritmo, ele vai se compensar. O que a gente fala que é o rebote, que é tipo a deprê que bate depois, é a compensação, porque o organismo não produz aquilo, não naquele ritmo, e não naturalmente naquela situação. E aí é como se ele desse uma... Puta, tô cansado agora, não tô... Exato, me agora larga bateu... aqui, me deixa eu morrer. Bateu uma bad, tô mal. E a bad de Ritalina é horrível. Não, e a bad de cocaína também. Eu nunca usei nenhum dos dois, mas eu tô falando porque o Gabriel usava Ritalina e o que fez eu mudar a medicação dele foi... Se rolar, foi depois a gente descobre. Não tem nem coragem. Eu já sou meio doida naturalmente, não preciso, né? Mas enfim. O que isso daí vai fazer? A Ritalina... Ele vai tirar o sensor do ego? Não. Não necessariamente. Mas ele vai fortalecer a intenção do id. Não, nem sempre. Às vezes até a intenção do ego. Por exemplo, você quer estudar e se concentrar, quem usa Ritalina... O ego está precisando daquilo e quer. A pessoa está fortalecendo um sistema de concentração, que ela não está desenvolvendo naturalmente. Ou para algo que ela não necessariamente quer se concentrar. E isso é importante. Porque isso é uma discussão sobre déficit de atenção do ponto de vista psicanalítico, que é muito forte com psicólogos. Quando alguém diz assim, uma pessoa tem déficit de atenção, e um psicanalista vai avaliar o caso e fala assim, peraí, mas essa pessoa se concentra. Ela se concentra, por exemplo, para desenhar, para jogar videogame, ou ela tem uma concentração específica para desenhar. Então, ela não tem déficit de atenção. Não há nenhum déficit aí. O que há é um desinteresse por aquele assunto e aquele método. Não é um problema de concentração. É um problema para aquele assunto que não desperta interesse na manutenção da concentração. Mas outros assuntos despertam. E essa pessoa talvez tenha maior dificuldade em fazer essa manutenção da atenção forçada. Mas ela não tem déficit de atenção, ela consegue ter atenção. Não existe déficit de atenção. Não, existe também. Mas não é isso, tudo é doença, tudo é síndrome. Você tem que descobrir se é para tudo, se... Então, adolescente... Eu tô pensando no seguinte, tudo é convencionado. Sim, se eu fosse o criador de Ritalina, eu diria que tudo é déficit de atenção. E também, assim, é atenção para quê? Dependendo da educação que eu tenho e dos objetivos que eu tenho, eu tenho que ter atenção para X e não para Y. De repente, a pessoa seria um excelente musicista, mas... Não tem acesso à música, não tem... Ele vai para o lado, por exemplo, de exatas. Exato. Né? Que é uma coisa que talvez o cérebro dele vai ter que fazer uma força extrema para se concentrar. É isso. Viu? Nota 10, aluninha. Então, nem tudo é síndrome, nem tudo é... algo que precisa ser tratado e por isso que a psicanálise realmente nesse ponto debate com a psicologia. Nem tudo precisa de remédio. Mas às vezes você precisa saber por que você não consegue. Você quer saber quem tem essa característica muito parecida com déficit de atenção e é tratado normalmente? Universitário. É normal você ver... Você estudou, você fez faculdade, eu fiz faculdade. A maioria das pessoas que estão vendo aqui devem ter feito faculdade. Se não fez, faça e você vai descobrir isso. É o lugar onde está todo mundo bêbado, bares lotados. Sabe por quê? A pessoa não quer estar lá.
Ela Uma tem... anestesiada. Ó, olha que maluco. O ego sabe que a pessoa vai ter uma recompensa futura. O ambiente proporciona um prazer presente. Festas de faculdade é loucura. Loucura. E a pessoa está balanceando nisso. Normalmente é na época da faculdade que a pessoa descobre bares. A pessoa tem maior liberdade para gerir sua agenda, seus limites. É nessa época que a pessoa descobre festas. É nessa época que a pessoa descobre virar à noite, estudar de madrugada, que a pessoa descobre muita quebra de limite. Ou descobre limites mesmo. Normalmente se diz que uma pessoa que faz faculdade, na época da faculdade, ela quebra todas as regras que ela tinha Até então. E que veio da redescobre família ou e começa a fazer as suas regras. as suas regras, exato. E aí termina a simbiose. Sim, aí... Em alguns casos, Em claro, alguns. né? Nada de... Mas seria um ponto de quebra dessa dependência ou dessa anulação daquilo que você tem desejo Uhum. em detrimento do que o outro quer, que a sua família quer. Sim, do que das expectativas que são Do criadas até sua ou dos outros. Uhum. E, vamos lembrar, nesse ambiente você tem acesso. Uhum. Você tem relacionamento com as possibilidades. E o relacionamento com a possibilidade cria a possibilidade. Aí você se pergunta, faço ou não e por que eu faço ou não? Aí é o ego agindo. E você negociando limites. Então você vai ver muita gente que fala assim, tô estudando, eu consigo nessa matéria aqui, eu tô indo bem, eu tenho experiência, essa daqui, não, eu vou pro bar. Ou eu não vou pra faculdade, eu tenho 25% de falta, Hoje eu não vou vou. explorar o limite. Exato. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, quando aquela pessoa fala assim, porque você tá com o anjinho e o diabinho. É o id e o ego, por exemplo? Poderia classificar assim? A briga dos dois? Ou você vai ouvir quem dessa vez? Então, é que quando você fala que você tá com o anjinho e o diabinho, tem um terceiro elemento aí, né? É o Sim. anjinho falando, é o diabinho falando e é você ouvindo os dois, Manipulando né? os dois ou... Então, quem é o anjinho e quem é o diabinho? Para quem é de religião, fica mais fácil entender essa relação de anjinho e diabinho quando você conhece pessoa que não é da religião. Que faz coisas que você não faz. Que você fala, nossa, Uhum. como pode fazer um negócio desse? Ou você fala, poxa, mas pode ser legal. E ao mesmo tempo você fala, mas... E quem fala pode ser legal? O id. Não necessariamente. Quem está ponderando... Porque ele não tem filtro. Não, quem está ponderando isso é o ego. Quem está pesando isso... Porque pelo id já tinha ido. Então, ele A pessoa vê... está indo, já estaria indo. Quando a pessoa fala ele assim, não vê poxa, e poderia o ser... ego analisa? Então, o ego O que id está analisando. vê e fala, bora fazer. Mas ele fala... Aí Não, mas... o ego fala, O id fala de uma forma muito específica pra gente. Ele fala tipo assim, deu vontade, sabe? Quando você sente a vontade, o porquê da vontade é o ego tentando justificar. Mas deu a vontade... Sabe quando você... Pra quem já saiu, conheceu uma pessoa e falou assim, uau, deu vontade de beijar essa boca. E depois você fala, pô, deu vontade de beijar essa boca. Por que deu vontade de beijar essa boca? Caramba, mas... Aí você começa a questionar, mas se é certo ou se é errado, se é um Esse momento, questionamento se não é. já chegou no ego. O id foi só a vontade. E a vontade veio... E depois você tem que explicar essa vontade pra você mesmo. E tem pessoas que não filtram. Tem então. pessoas que não filtram. Tem pessoas E que... aí a gente entra para, por exemplo, um maníaco, um estuprador, uma pessoa que faz algo que vai ferir outra e não usa um filtro. Podemos chegar nesse ponto. Podemos? Sim. Em pessoas que vão saciar a própria vontade. Independente da consequência daquilo. Independente da consequência. E aonde mais... Pegar um caso, por exemplo, um estuprador que assassine a pessoa. Estupra e assassina. Ele tem o desejo, mas ele tem a punição também. Ele tem a autocobrança. E ele trabalha nas duas pontas. O mediador é que não está funcionando. De uma certa forma, uma pessoa comum ou com um ego bem desenvolvido pode ainda ter as mesmas
as mesmas percepções de uma pessoa que tenha um ímpeto, por exemplo, violento sexualmente. Mas a diferença é na Como ele pessoa canaliza aquilo. exato, Ele pode uma pessoa usar- com um ego bem estruturado, ela primeiro ponderará sobre e depois ela negociará como conseguir ou se não tentar isso. Uhum. Então ela vai até um certo ponto. Ela usa esse mediador antes. Tem pessoas que não têm essa mediação, elas simplesmente vão. E aí, essa pessoa, então, não é que ela não tenha o ego ativo, ele consegue anular? Às vezes ele é ultrapassado, às vezes a fragilidade dele é tamanha que a pessoa age realmente sem ponderar pelas... Sim, sim. Agora, O existe... cara que sai e atira no trânsito, como a gente estava falando agora, né? São as atitudes que você fala, depois você pode se arrepender. Uhum. Mas existe um outro lado. A pessoa que tem a percepção e a sintonia de entender que ela vai atender ao desejo e vai usar todas as ferramentas para não se dar mal nisso. Esse é o psicopata. Psicopata. Uhum. Que eu não entendo por que pessoas da área de RH, pessoas da área de psicologia, por exemplo, endeusam pessoas como, por exemplo, Steve Jobs. Do ponto de vista de relações humanas, Ele é um psicopata. ele é um psicopata. Fale-me mais sobre isso. Mas, e isso é importante saber, a maioria das pessoas que tem boa relação e que conquistam muito êxito, principalmente na área profissional, financeira, são psicopatas. Não é porque para ser bom financeiramente você precisa ser psicopata. Quer dizer que traços de psicopatia são muito bem tratados na sociedade atualmente. Então, mas em que sentido ele é um psicopata? No sentido que o objetivo, a conquista e o objetivo final dele Não tem preço. passam por cima de qualquer pessoa ou de qualquer situação. Eu não assisti o filme. Não. Esquece o filme. O filme é bem romantizado, é a biografia e são os relatos mesmo. Aí é um negócio mais profundo. Você vê, analisando a relação dele com a ideia e a relação com pessoas, pessoas são descartáveis. Ou seja, pessoas são meios para. Não é um caso só dele, no Brasil temos vários casos de psicopatas em cargos públicos. O Brasil é mais feudalista nesse ponto, então você vai ter muita gente em cargo de poder, principalmente político, mas o cargo político normalmente é um cargo psicopata. É uma área onde o psicopata se desenvolve muito bem, onde a área propicia um bom desenvolvimento, mas na área de negócios... Eu ia falar, tem um terreno fértil. É um terreno fértil. Para... E doença, o que é considerado doença, é socialmente determinado e aceito. A psicopatia é socialmente aceita e até incentivada. Então você vai ver palestrantes, pessoas que têm fórmulas de venda, fórmula de sucesso, fórmula de lançamento, com perfil psicopata, assim, muito bem desenhado. Mas que é socialmente... você a chegar lá, independente do que aconteça no seu caminho. Exato. E quando a pessoa tem essa parte equilibrada, ela não vai conseguir fazer algo tão agressivo que vai prejudicar outras pessoas para ela estar num lugar legal. Eu vou para uma linha um pouco diferente nesse ponto. E esse é um ponto complicado para a psicanálise. É um ponto de divergência, por exemplo, entre Freud e Jung. Psicanálise tem muito de filosofia. Tá. E dentro da filosofia psicanalítica existe uma percepção que é a seguinte: o ser humano não nasce com uma vocação ou com um equilíbrio. Ele transita no mundo e ele se equilibra no mundo, mas não existe um equilíbrio. Tá, entendi. Então, as pessoas têm características e elas vão se compensando ou se ajustando ou não se ajustando de acordo com as características que ela encontra e que ela consegue mudar. Então, o mundo vai mudando e as pessoas vão
num mundo onde uma relação social seja maior do que a individual, um psicopata não se desenvolve. Ou ele tem maior dificuldade para se desenvolver. Porque o coletivo é pensado sobre o individual. Uhum. Então, existem sociedades assim, ou existem características? Sim. Na nossa época e no nosso tempo... Essa é a grande briga, na verdade, né? Quando é que o coletivo... Por que o coletivo... Por que os desejos da sociedade, por justiça, vamos colocar, né, esse lado de víveres mesmo, né? Todo mundo ter acesso à alimentação, que é um básico. Essas coisas não se sobrepõem, essas coisas não conseguem prevalecer. Então, primeiro vamos pensar em justiça, né? Justiça é só uma... Aí eu vou apelar para Viviane Mosé. Quem quiser, veja palestras da Viviane Mosé ao lado do professor Clóvis. Eu acho que são os dois grandes na área, muito ligados a Nietzsche. E Freud tem uma linha muito nietzschiana nesse ponto. E a professora Mosé, nas palestras dela, ela fala algo que é muito forte, que é, na visão de Nietzsche, e isso vai estar um pouco na percepção da modernidade, o cidadão interage com conceitos como justiça, conceito como sociedade, como dinheiro, mas esses conceitos são virtuais, eles são criados, eles não existem de verdade. Eles são estabelecidos e montados pela sociedade. E a sociedade é uma briga de interesses. Assim como a pessoa é uma briga de interesses. Então, como você estava colocando agora, o individual sobrepõe, muitas vezes, ao coletivo. Sim, mas isso é um conceito desses tempos, desses últimos, vamos supor, desses últimos 1.600 anos. Vamos supor, 1.200, 1.000 anos. Que o individual tem se sobreposto ao coletivo. Mas num plano geral, a gente pode pegar, por exemplo, sociedades ou regiões onde o coletivo é maior que o individual. Então, mas não é algo que prevalece em todas as sociedades. Em comunidades pode ser que prevaleça. Sim. Mas assim, por que na sociedade, vamos colocar na assim, grande sociedade. Na grande sociedade, num governo, né? Como a gente estava ouvindo agora, a partir de amanhã, 18% de aumento no combustível. Cara, ninguém tem dinheiro, né? Um trabalhador tal que depende daquilo para sobreviver, ele não tem condições muitas vezes de manter aquilo. Então, mas aí você tendo para um plano, você tendo para um plano coletivo. E aí a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai entrar em signos, a gente vai entrar em estruturas coletivas de poder individuais. Sim. Lembra do processo primário de pensamento? Individuais. Então, individuais, porque a gente está avaliando do indivíduo para o coletivo. Sim. Mas a gente não pode esquecer que o coletivo, o ambiente, influencia o indivíduo. Nós não nascemos num ambiente zerado. A gente só tem aquilo que a gente plantou, que a gente merece? Não. Do ponto de vista nietzschiano, nunca. Talvez de um ponto de vista aristotélico. Sim. Aristóteles vai falar que existe a forma ideal, que existe o propósito de vida, o propósito de cada um. Isso não é uma identidade moderna, nietzschiana, por exemplo. E a psicanálise ela tem uma linha nietzschiana. Ela tem essa percepção do sujeito moderno. Que, na verdade, o sujeito moderno já está muito enraizado, por exemplo, na obra de Cervantes. Ele já está muito bem disseminado nesse conceito da busca pelo ideal do indivíduo. Do sonho. Do sonho. O sonho é uma coisa muito... Sonho da justiça, Então, mas como um sonho. Não como algo que você persegue, porque esse é a perfeição. Ó, uma coisa... É fogo dizer isso, mas eu vou falar, porque já que estamos aqui... Um ponto onde a gente vai ver muita ilusão, onde a gente vai encontrar muito adulto, não vou dizer infantilizado, mas com um pensamento primário muito forte e muito aristotélico, ou seja, muito eu preciso encontrar o ideal, é na maçonaria. A maçonaria é um ponto pesado para mim por causa disso.
não se busca a realidade da vida em detrimento da própria vida, ou seja, não se usa a negociação, a ideia de que não existe verdade absoluta, e se procura o conceito do que é o ideal, como se o ideal fosse um ponto fixo. E se esquece que assim, a sociedade e toda a estrutura mutante. de relação, ela é construída. É como se você quisesse aquele joguinho de encaixa, colocar uma peça quadrada dentro de um buraco. Ou quisesse... Tem um modelo pronto, então vamos colocar a sociedade dentro Exato. deste modelo. Não vamos ajustar este modelo à sociedade. Exato. Isso em várias religiões, em vários governos. Né? Religião, seita, governo, elas vão ter características muito comuns. De idealização. Olha, é isso aqui. Se Exato. encaixa é o meu padrão. Aí são as divisões que acontecem. De partidos e... não, porque eu idealizo Sim, isso. sim. Mas aí nesse ponto ainda há um sentido porque é uma luta de interesses. E aí vem a questão de justiça do ponto de vista de justiça geométrica ou aritmética. A justiça aritmética, ela diz que você tem uma relação de 1 para 1. Eu tenho um copo d'água, eu tenho uma pessoa com sede e morreu. Esse assunto está resolvido. 2 pessoas com sede, 2 copos d'água, ela é aritmética. Na geométrica eu tenho 3 pessoas com sede, um poço finito, com chance de escassez, de seca, e alguma regra para distribuição que eu tenho que criar. Mas quem cria é o homem, não é uma criação divina, não é uma criação posta, é uma criação, é uma regra que a gente vai determinar, é uma regra social. E aí, nesse ponto, características de pessoas, características de influência, tudo isso vai pesar. Por que eu vou seguir uma pessoa ou outra? Por que eu não vou abrir meu próprio caminho? Que forças estão impedindo que eu faça isso? Se eu sou capaz de atravessá-las ou não? Então ela começa a ficar bem mais complexa porque muito mais fatores vão entrando nessa quando composição. Você fala que o ego está num processo de momentos evolutivos, momentos estáveis, né, de reta. Dificilmente ele regride. De acordo com o que vai chegando para mim e eu vou confabulando aqui na minha cabeça, eu vou... De acordo com a complexidade que eu tenho da percepção da vida. Por isso, pessoas, assim, não vou dizer que são infantilizadas, porque, de novo, eu vou voltar para aquele ponto que eu já falei. Adultos são crianças com ferramentas maiores, com maior ferramental para lidar com as situações. Mas existem pessoas que tentam simplificar de uma forma muito, muito reta a vida. Por exemplo, a vida é isso. São pessoas que têm dificuldade em lidar com complexidade, com excesso de fatores interferindo. Pessoas que falam, e desculpa, se você que está ouvindo é uma dessas pessoas, paciência, mas pessoas que dizem, a vida está na sua mão, é só você querer, essas pessoas têm dificuldade de olhar. Para 2 coisas. Quando alguém fala isso para um outro. Para um outro, e entrega isso como uma regra. Ela pode estar tendo dificuldade de olhar para 2 coisas. Primeiro, eu tive vantagens, e eu não quero assumir que eu tenho vantagens. Isso é o discurso do herdeiro. A gente vai ouvir muito isso entre herdeiros. Eu tive mérito e eu preciso dizer que eu tive mérito nisso. Por quê? Porque eu não fiz força para ter e eu quero ter os louros da conquista. Mas como eu sou herdeiro, eu não tenho os louros da conquista. O louro da conquista veio antes. Eu recebi por... O benefício, o aroma do louro da conquista. Então, eu vou ter esse fator ou um outro. Eu quero valorizar o ponto em que eu cheguei. Eu estou num ponto. O esforço que eu fiz é o de menos. Se tem aquele livro daquele rapaz que montou um banco do nada, ele só tinha a agenda do pai, que conversava com o ministro da Economia, presidente do Banco Central, e ele montou um banco do nada. Quem monta um banco do nada? Quer dizer, se você começa estagiando na sua vida... Ele tinha dinheiro para montar um banco.
Aí ele falou, não vou deixar no banco de ninguém, eu vou montar o meu banco imobiliário. É um livro que a gente recebeu de uma pessoa que fala assim, isso daqui deve ser uma boa referência. Assim, no começo, não deu 10 páginas. Eu falei, gente, você nem se enquadra nessa realidade. Você nem é essa pessoa, que você não consegue A fazer. menina ficou milionária com R$1.000. Tem muito caso assim. Então, a pessoa precisa justificar o mérito dela. Mas isso é um incômodo pessoal. Nossa, mas isso que você falou agora, eu tô com ele aqui, pá. Então, fiz uma ilustração e que faz todo sentido em um monte de coisa que eu vejo. A pessoa, ela, quando é um herdeiro de algo, ele pode ir muito longe ou ele pode acabar com tudo. Mas, dependendo de como ele agir, e se ele se der bem lá na frente, não é porque ele foi a pessoa que iniciou aquele ciclo. Ele apenas se beneficiou e manteve. Normalmente. E não é só o ciclo financeiro, porque herança não é só dinheiro. Você tem uma herança do meio em que você está constituído. Por que pessoas de classe alta estudam nas mesmas escolas? Tem os mesmos contatos. E tem os mesmos contatos. Porque não é uma questão só de dinheiro. As possibilidades não se fazem com dinheiro. Se fazem com relacionamento. É muito mais do que dinheiro. Às vezes a gente está procurando um trabalho e não consegue. Mas uma outra pessoa que tem uma habilidade até menor que a nossa não consegue no melhor lugar. Dizer que é sobre habilidade é inocência, mas... É o meio que você está inserido mesmo que pode... Mas para eu olhar para isso, algumas coisas vão me incomodar. Se eu sou essa pessoa, se eu tenho o carro, a casa, se eu tenho os benefícios, meus pais estão conseguindo me sustentar e estão me dando isso, eu preciso ter mérito. Eu preciso dizer que é meu mérito. Eu não vou dizer, não, eu sou um privilegiado, que tenho muitas vantagens e desculpa aí, pessoal. Se eu puder apagar o nome do meu avô da agenda e colocar o meu nome... Dizer que fui eu, tanto que tem histórias. Tem história de grandes donos de impérios brasileiros, e não só no Brasil, que a construção foi anterior, mas num determinado ponto, alguém que recebeu isso tentou desvirtuar, destruir para reconstruir, para dizer que fez. Que foi ele. Exato. Ou que ele que fez um negócio, a grande virada, a sacada da grande virada. Então tem fatores que nós não dominamos influenciando a nossa vida todos os dias e todo momento. A gente consegue lidar com isso? A gente não consegue nem perceber tudo isso. É um esforço bastante grande. E nesse esforço eu posso lidar com coisas que me incomodam. Por exemplo, a minha incapacidade. Diante dessa realidade, eu sou incapaz, mas eu ganhei coisas que me tornaram, não capacitados, mas vantajoso na competição. Diferenciado na competição. Capacitado e habilitado são coisas que a pessoa tem que conquistar, né? Nem sempre, porque, vamos supor, de Não, novo, ele tem que ser capaz eu de- quero montar uma startup milionária, um unicórnio, uma empresa unicórnio. Eu não monto isso aqui embaixo, no Jardim da Abril. Ela não nasce aqui. E qualquer pessoa pode descobrir quantas empresas unicórnio nasceram da periferia. Existe uma rede de relacionamento por trás. Alguém chegou lá e falou... Não nascem nesses lugares. Nesses lugares nascem exceções, não nascem regras. E quando nasce é levado para outro lugar. É puxado, é tirado de lá. Ou às vezes é gerado lá por interesse. Tem a história de um banco, nós não vamos falar qual, porque é processinho, que sim, quando quis vender a ideia de marketing, de que qualquer pessoa pode investir, catapultou uma pessoa da comunidade que tinha relações, que estava buscando, falou, não, você é da comunidade pobre, precisamos de uma pessoa, essa pessoa vai falar de finanças para pessoas carentes, comunidade carente, com pouco recurso, para mostrar que é possível. Esta pessoa que conseguiu, vai dizer, eu consegui por esforço próprio, mas teve o... Se ele não tivesse sido removido do contexto onde ele estava, ele não teria conseguido. Olha quantos fatores estão entrando nisso.
Acabou, por hoje acabou. O tempo de live já Eu não foi. li nada. Eu não li Poxa, não nada. precisa ler, Aline. A Aline tá aqui, ó, que não saiu. A Aline, tô muito feliz com você aqui, viu, querida? Ó, então, é isso. Foi uma aula Freud vai falar de disso. como Ele a tem- cabeça da gente funciona, como as outras cabeças... Não que a gente consiga entender outras pessoas, mas a gente consegue, Então, nesse pelo ponto... menos, dar uma sondada no Não, território, né? nesse ponto a psicanálise tem uma outra função. A gente olha para a psicanálise como uma ferramenta de cuidado de outras pessoas. Então, o psicanalista como o analista. A gente está olhando para a psicanálise agora como uma ferramenta de compreensão da psique, individual ou coletiva. Ela também tem essa função. E nesse ponto, a psicanálise é uma ferramenta malvada. Porque se a gente consegue compreender o posicionamento individual e coletivo, é muito mais fácil direcionar ou manipular. E a psicanálise permite isso. Ela permite olhar para o posicionamento individual e coletivo. Ou de pequenos grupos. Por que as pessoas se fecham em pequenos grupos? Isso é uma discussão muito nova, muito forte agora no momento de mídias. Mas essa discussão existe há muito tempo. Sabe um pequeno grupo que se reúne há tempos e ninguém fala? E é um grupo fechado onde pessoas não podem entrar? O mundo acadêmico. O mundo acadêmico, ou o reconhecimento acadêmico, a possibilidade acadêmica é extremamente fechada. Talvez tão ou mais que a sociedade elitista. Que a sociedade... São Paulo ela é bem conservadora, a sociedade da elite pensadora, da elite cultural, elites. Quando você fala, existe a elite cultural, a elite influenciadora, estou falando de acadêmicos, para dar um exemplo, pense em influenciadores. Peguem os últimos podcasts que vocês ouviram e vejam quais são os grupos de entrevistados e entrevistadores, vocês vão perceber que tem um padrão. Esse padrão não é aleatório. A psicanálise explica esse padrão. E por que se usa esse padrão? Como ferramenta de marketing. Por que eu vou fechar um grupo e essa técnica é aplicada, por exemplo, numa fórmula de venda muito divulgada de uma pessoa que patenteou fora do país e trouxe para cá e a vende como uma ferramenta exclusiva, que já levou muita gente para fazer curso para fazer 6 em 7, para fazer 7 dígitos em 10 dias, em um mês. Essas politiquinhas, essas pequenas Essa pessoa ferramentas. está muito rica e as pessoas que acreditaram são um pouquinho mais pobres. Eu tenho visto nesse tipo de trabalho, na minha área da confeitaria, por exemplo, pessoas que foram pegas do jeito que você está falando ali. Pessoas que já eram influenciadoras, já tinham um certo grau de prestígio, e falaram, não, essa daqui que eu vou usar para... E essas pessoas conseguiram fazer esse tal do 6 em 7, ganhar lá o dinheiro que eles falam, que eles prometem. Mas aí você vai avaliar a vida pregressa dessa pessoa, ela já era uma... Pode ser que ela não tinha aquele sucesso, mas ela só precisava daquela lapidadinha básica. Sim, não precisa ir muito longe. A gente ouve muito podcast. Que aí eu olhava assim e falava, gente, mas essa pessoa conseguiu fazer, uma pessoa que não tem, de verdade mesmo, capacidade básica dentro da confeitaria, né? Foi que eu vi, fiquei assustada, várias pessoas da área, a gente comentou, que a pessoa não sabe, ensinando coisa errada. E ela ficou, explodiu. Nesse saldo 6 em 7. E pessoas muito habilidosas, que sabem fazer divinamente as coisas, perderam dinheiro investindo com isso. E não conseguiram o retorno financeiro. Sim, a gente acompanha o podcast. A psicanálise ensina que, assim, quando a gente vai olhar uma situação, a gente pega quem a gente vai analisar, a biografia, analisa a biografia e o meio. É padrão, porque a psicanálise faz isso. Então, na relação psicanalítica, isso acontece
E a gente estende isso, por exemplo, para fazer uma biografia. Pegue a biografia dos podcasters de sucesso. Não há um aleatório. Não há Vamos um. estudar isso. Pegue a biografia das pessoas que estão fazendo sucesso em realities. Tomara que eu faça sucesso, que aí eu vou ser um ponto fora da curva. Olha, não lemos nada hoje. Nada. Hoje foi... Eu tô feliz, porque pessoas entraram, pessoas viram, Trânsito em Libras entrou, tenho live com eles no sábado, Boa. traduzida Em Libras. em Libras. Legal. Né? Então vai ser muito legal. Pessoas que achavam que o não ouvinte não pode tirar carta, pode tirar carta. A gente fala a respeito disso, né? Como Legal. é que... Coisas legais. Eu vou estar lá de interlocutora também. Que aqui Falando eu sou nisso- a interlocutora do Du. Ele traz toda essa parte de conhecimento e eu sou a vozinha de vocês fazendo as perguntas capciosas. Fazendo isso agora eu lembrei. De repente eu posso até falar com o pessoal da Salide, porque o Instituto Social quer fazer um podcast. Agora a Carla me falou que ela quer fazer um podcast. Eu falei, olha, Carla, então é compromisso. Precisa perguntar. Depois a gente Vamos fala estudar com eles. tudo isso. Então é isso, galera. A gente leu pouco, mas a gente ainda está em aparelho psíquico e legal porque hoje a gente circundou tudo que envolve a importância do ego e como que a gente trabalha isso no individual e no coletivo. Ok? Obrigada para quem esteve aí, quem vai assistir na frente, né? Mas estaremos aqui daqui a 15 dias. 15 dias. Semana que vem é História Geral da África. O Instagram me atrapalhou, por isso que as lives estão vindo para cá. Mas no YouTube também vão estar todos os vídeos, então sem problemas. Beleza? Bye. Até!